As forças de defesa da Ucrânia evitam ficar paradas ou se contentar com o equipamento disponível. Eles estão sempre trabalhando na próxima grande novidade, buscando constantemente melhorar suas capacidades ofensivas e defensivas para obter algum tipo de vantagem sobre seus inimigos. Essa abordagem manteve a Ucrânia na guerra e permitiu que desafiasse as expectativas e virasse o jogo contra todas as probabilidades várias vezes. Agora as forças de Kiev preparam-se para lançar sua mais nova inovação, tão resistente que até os militares dos Estados Unidos ficaram surpresos. Conheça o Skiff, veículo blindado de transporte de pessoal desenvolvido no país, que ajudará soldados da Ucrânia a avançar com mais segurança na linha de frente. Como qualquer outro APC ou táxi de batalha, a função do Skiff será principalmente transportar tropas e equipamentos de e para os locais de combate. Embora pareçam semelhantes aos veículos de combate de infantaria, VCIs, para um observador casual, os APCs priorizam mobilidade em vez de combate direto. Eles também podem ser usados para transportar munição, comida, equipamentos médicos e outros suprimentos do ponto A ao ponto B, ou até mesmo evacuar soldados feridos de locais perigosos. Até agora, a Ucrânia tem contado principalmente com um veículo blindado de transporte de pessoal M113, fabricado nos Estados Unidos, para realizar esse tipo de tarefa, e certamente não é uma má opção. Desenvolvido e produzido pela FMC Corporation, o M113 entrou em serviço no Exército dos Estados Unidos na Europa, no início dos anos 1960, substituindo o M59. Foi usado pela primeira vez em combate em abril de 1962 na Guerra do Vietnã, tornando-se o blindado mais utilizado pelo Exército dos Estados Unidos no conflito. Com seu chassi resistente, permitia que soldados atravessassem a vegetação densa da selva e dominassem posições inimigas. Ao longo das décadas, o M113 foi substituído pela moderna e versátil família Bradley, como os modelos Bradley M2 e M3, que assumiram funções de linha de frente. O M113 segue relevante em funções de apoio, sendo usado até hoje pelas Forças Armadas dos Estados Unidos como transportador de morteiros, veículo de engenharia, comando e ambulância blindada. As equipes de combate de brigada pesada do Exército dos Estados Unidos operam cerca de 6.000 Mi-113 atualmente. O design do M113 originou diversas variantes e adaptações, ainda usadas nos Estados Unidos e em outras forças militares ao redor do mundo. Com cerca de 80 mil veículos compondo a enorme família M113 em operação em mais de 50 países, a Ucrânia é uma dessas nações. Embora seja difícil rastrear números exatos, estimativas sugerem que Kiev já recebeu pelo menos 1.700 M113 ao longo do conflito até agora. Isso inclui, no mínimo, 900 unidades diretamente dos Estados Unidos e centenas de outras fornecidas por vários outros aliados, incluindo Holanda, Portugal, Austrália, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Lituânia e Bélgica. Isso torna o M113 um dos blindados ocidentais mais usados na guerra Rússia-Ucrânia, sendo uma adição útil e valorizada à frota ucraniana. O blindado de transporte de pessoal se destaca por seu design inteligente e características-chave, sendo ideal para esse tipo de guerra, mesmo tendo sido fabricado há mais de 6 décadas. Para começar, ele é excepcionalmente móvel. Certas variantes podem atingir velocidades máximas de cerca de 42 milhas por hora, 67 km por hora, e o design do blindado de transporte de pessoal não tem muita dificuldade com terrenos acidentados ou irregulares. Seu sistema de esteiras consegue lidar com lama, terrenos acidentados ou solo fofo, melhor do que qualquer alternativa com rodas. Então ele pode facilmente sair da estrada, atravessar campos ou até mesmo passar por áreas arborizadas sem atolar a caminho do seu destino. Ele pode atravessar corpos d'água, pois seu casco impermeável e as esteiras protegem os principais componentes ao cruzar rios e córregos. Isso significa que, se as forças ucranianas precisarem passar de um lado para o outro de um curso d'água, elas não precisam necessariamente seguir pelas margens para encontrar uma ponte. Eles podem simplesmente atravessar direto e, com isso, potencialmente economizar horas nesse processo. Outras vantagens do M113 são sua confiabilidade e fácil manutenção. Mecânicos ucranianos até comentaram de forma positiva sobre o fato de que o M113 usa um conjunto motriz semelhante ao encontrado em veículos agrícolas da John Deere, por exemplo. Por ser um veículo blindado de transporte de pessoal muito popular, é fácil encontrar peças e fazer reparos essenciais para mantê-lo funcionando. Além disso, como tantos desses veículos blindados de transporte de pessoal foram fabricados e fornecidos para tantos países diferentes, muitos desses países ficaram mais do que felizes em enviar dezenas ou até centenas de unidades para Kiev, dando ao exército da Ucrânia um estoque considerável de veículos para utilizar.
Mas apesar de todas as suas muitas vantagens, o M113 tem uma fraqueza gritante. Ele simplesmente não é resistente o suficiente para suportar os rigores dos campos de batalha ucranianos atualmente. Em 2026, as principais ameaças aos veículos ucranianos não são armas leves ou granadas, que o M113 resiste, mas drones FPV e ataques de artilharia. O M113 foi aclamado como o primeiro veículo blindado produzido em massa com casco de alumínio no mundo. Isso foi uma característica de design revolucionária na época, porque tornou esse blindado muito mais leve do que seus predecessores, o que, por sua vez, ajudou na mobilidade. Infelizmente, isso teve como custo uma redução na resistência. E nos dias de hoje, quando a Rússia pode lançar veículos aéreos não tripulados kamikaze ou Vants para localizar e destruir blindados leves com facilidade, os M113 e os muitos soldados ucranianos que dependem desses veículos para se locomover estão sempre em risco. Apesar da Ucrânia ainda possuir muitos M113, centenas foram destruídos por drones e artilharia ao longo dos anos. Segundo dados do Oryx Open Source Intelligence Group, desde o início da guerra, mais de 500 Mi-113 ucranianos tiveram sua perda confirmada visualmente. O número real deve ser maior, pois Oryx e outros grupos OSINT só contam perdas com evidências visuais claras. As forças da Ucrânia tentaram se adaptar. Foram divulgadas imagens e vídeos de M113 com proteção improvisada contra drones. Alguns foram quase totalmente cobertos por espetos tipo ouriço, que se projetam em todas as direções. Quando um drone inimigo se aproxima, em vez de colidir com o corpo do blindado em si, ele atinge um ou mais espetos, o que faz com que detone prematuramente ou até mesmo se quebre antes de causar mais danos. Os espetos protegem razoavelmente contra drones bombardeiros, pois as munições atingem os espetos e detonam longe do veículo, causando menos danos. Essas proteções extras têm um custo. Elas demoram para serem instaladas nos blindados e podem dificultar a entrada e saída das tropas. Elas também aumentam o peso dos veículos, tornando-os mais lentos e menos manobráveis, o que pode facilitar sua destruição pelos inimigos, anulando a proteção dessas camadas. No mundo ideal, soldados ucranianos não perderiam tempo modificando veículos assim, tarefa demorada que desvia foco de questões mais importantes. Seria muito melhor se as forças de Kiev pudessem, em vez disso, colocar em campo um veículo blindado de transporte de pessoal, que já tivesse uma blindagem mais forte como parte de seu projeto, e fosse capaz de suportar níveis maiores de dano, sem perder as vantagens únicas de mobilidade e flexibilidade que o M113 oferece. Embora isso possa parecer pedir demais, não é, porque é exatamente isso que o Skiff oferece. Ele se inspira no design do M113, aproveitando as excelentes bases que esse veículo blindado de transporte de pessoal, de longa data e extremamente bem-sucedido, estabeleceu ao longo dos anos, mantendo sua velocidade, eficiência e facilidade de uso, enquanto eleva suas defesas e o adapta melhor aos campos de batalha do século XXI. Em muitos aspectos, ele representa a próxima evolução do M113 e é um sinal poderoso da indústria nacional de defesa da Ucrânia, que está evoluindo rapidamente e se tornando cada vez mais inovadora. Se quiser ver mais conteúdos como este, inscreva-se no canal The Military Show. Antes de analisarmos as especificações e capacidades do Skiff, explicamos tudo detalhadamente toda semana. O Skiff foi desenvolvido pela UKR Armotec de Kiev, que valoriza o projeto clássico do M113 ao criar esse novo blindado de transporte de pessoal. Se olharmos para as especificações técnicas, por exemplo, o Skiff pesa até 15 toneladas, o que é quase idêntico ao M113, que pesa 14 toneladas. O blindado ucraniano também conta com um motor diesel de alto desempenho com 360 cavalos de potência, o que deve permitir que ele atinja velocidades máximas semelhantes às do blindado americano. Este novo projeto foi criado para igualar a manobrabilidade, flexibilidade e capacidade interna do M113, tornando-o bastante familiar para as tropas ucranianas. Mas eles devem estar muito mais seguros a bordo de um Skiff, porque a grande diferença entre os dois pode ser vista na blindagem. Na prática, o Skiff supostamente tem o dobro de proteção do M113. Na parte frontal, por exemplo, ele ostenta medidas de proteção nível 4 da norma OTAN Stanag 4569, o que permitiria suportar disparos de metralhadora de 14,5 mm ou a detonação de um projétil de artilharia de 155 mm nas proximidades. Nas laterais e na parte traseira, o Skiff possui blindagem de proteção nível 3, que deve ser resistente o suficiente para suportar disparos de metralhadora de 7,62 mm ou projéteis de artilharia explodindo a distâncias moderadas.
Sob o casco, a blindagem do veículo blindado de transporte de pessoal é forte o suficiente para suportar explosões de minas. Para ser mais preciso, segundo relatos, ele pode suportar a detonação de cerca de 6 kg de explosivos, tanto diretamente sob o casco quanto sob as esteiras. Com isso, o esquife terá mais chances de cruzar as áreas mais difíceis e perigosas da linha de frente, mantendo as tropas seguras. Falando em tropas, este blindado ucraniano tem capacidade interna suficiente para até 8 pessoas de cada vez. Passageiros ficarão no compartimento traseiro, com rampa atrás para facilitar entrada e saída. Na frente, atrás do motor, uma tripulação de 3 pessoas opera cada veículo, incluindo um motorista, um comandante e um operador de combate ou atirador. Sobre drones, o fabricante não revelou detalhes das capacidades antidrones do esquife, mas sua blindagem mais resistente deve protegê-lo melhor que a do M113 contra explosões próximas ou destroços. Acredita-se que ele terá capacidade de guerra eletrônica, podendo bloquear comunicações de drones inimigos e desviá-los. Especialistas do Warzone preveem que uma gaiola de proteção seja adicionada ao esquife futuramente. Este acessório de blindagem foi projetado para evitar que drones atinjam diretamente o chassi, semelhante às grades e espetos de tanques e veículos ucranianos. O esquife possui sistemas ucranianos de comunicação, navegação, controle de tiro e consciência situacional, além de lançadores de granadas de fumaça na frente do casco. Isso também permite ao blindado evitar drones inimigos ou escapar de zonas de morte, criando nuvens de fumaça. O esquife não foi criado só para manobras defensivas e evasivas. Ele pode ser equipado com estações de armas operadas remotamente, com configurações que incluem uma metralhadora de 12,7 mm ou metralhadora de 14,5 mm, acompanhada de uma arma secundária de 7,62 mm. Graças a isso, a tripulação do esquife poderia, teoricamente, atirar em tropas e veículos inimigos, ou até mesmo tentar derrubar drones inimigos do céu. Isso poderia tornar o blindado ainda mais versátil que o M113. Se funcionar como anunciado, ele poderá fazer de tudo, desde transportar tropas para a linha de frente e trazê-las de volta, até evacuar soldados feridos, ou até mesmo participar de assaltos mecanizados. Também pode ser eficaz para levar drones de ataque a posições avançadas, de onde decolam e atacam posições russas. Em resumo, ele tem tudo o que precisa para ser uma adição significativa ao arsenal ucraniano. E a UKR Armotec já colocou seu protótipo à prova em uma série de testes de fábrica, avançando devagar, mas com segurança, rumo a uma implantação militar em larga escala, enquanto finaliza o design do veículo. O protótipo, por exemplo, possui uma carcaça de alumínio, assim como o M113, mas a empresa também está considerando a possibilidade de mudar para um chassi blindado de aço. Isso poderia oferecer uma proteção ainda melhor contra o fogo inimigo, mas pode, por sua vez, impactar a estrutura geral e os níveis de mobilidade do veículo. Atualmente, a UKR Armotec importa cerca de 60% dos componentes do veículo, como motor, transmissão, suspensão e esteiras de diversos países. Mas espera eventualmente chegar ao ponto de poder nacionalizar, fabricar e operar sua própria cadeia de suprimentos SCIF. Isso seria uma grande conquista, pois significaria que a Ucrânia não dependeria tanto de aliados para enviar blindados, quando quisessem e nas quantidades que decidissem. Assim, Kiev teria o controle. Desde que tenha o orçamento necessário, será capaz de fabricar tantos desses veículos quanto o exército precisar, além de produzir todas as peças de reposição e sistemas relevantes para reparar e manter qualquer blindado que sofra danos em combate. E embora não saibamos exatamente quanto deve custar um único esquife, é provável que seja muito menos do que, por exemplo, os 2,5 milhões de dólares que os Estados Unidos estão gastando em seu próprio blindado de próxima geração, o veículo blindado multipropósito. A Ucrânia não tem o mesmo orçamento militar gigantesco que os Estados Unidos, então precisa ser prudente com os recursos que tem à disposição. Mas pode investir inicialmente em uma pequena frota de esquifes e, a partir daí, expandir gradualmente. Também é importante destacar que, como outras empresas de defesa ucranianas, a UKR Armotec se comunica diretamente com as tropas para orientar decisões de design. O CEO Kennedy Kiri confirmou ao Defense Express: primeiro, contamos com nosso contato com os militares, entendimento das necessidades deles e experiência com veículos com rodas no campo de batalha. As operações de combate ativas na Ucrânia demonstraram a necessidade de um número significativo de veículos blindados para garantir e manter a mobilidade das unidades e formações das Forças Armadas e das Forças de Defesa. O CEO continuou dizendo que as Forças de Defesa da Ucrânia têm demonstrado grande interesse em ver mais veículos de esteira para ajudá-los a realizar operações e manter a mobilidade em áreas com terreno difícil.
Quando se trata de manter a mobilidade em terrenos difíceis, lama, condições de degelo, os veículos blindados de esteira têm vantagens significativas sobre os veículos com rodas. A esteira também resiste melhor a minas, fragmentos de artilharia e tiros de armas leves. É muito importante ver empresas como esta trabalhando tão de perto com o exército da Ucrânia, levando em consideração os comentários e preocupações dos soldados e, essencialmente, projetando veículos e sistemas para atender às necessidades exatas deles. Por isso, inovações como o Skiff são implantadas rapidamente e trazem valor real no campo de batalha. Em guerras dinâmicas, o tempo é crucial. Os soldados de Kiev não podem esperar empresas passarem por inúmeros protótipos e por testes longos e demorados. Eles precisam urgentemente de novas armas, veículos e equipamentos, e empresas como a UKR e a Armotec atendem a esse chamado. Apesar do entusiasmo pelo Skiff, é importante manter expectativas realistas sobre seu papel atual na guerra. Não há como a Ucrânia simplesmente abandonar de repente os centenas de M113 que ainda tem à disposição e fazer uma transição completa para uma força composta apenas por Skiffs, por exemplo. Isso seria um grande desperdício, e mesmo com alguns problemas de blindagem, o M113 continua sendo um veículo blindado de transporte de pessoal respeitável e útil, com muito valor nesta guerra. Como resultado, as tropas de Kiev provavelmente continuarão usando o M113 para várias tarefas, como transporte de tropas, evacuações médicas e assim por diante, enquanto introduzem gradualmente os esquifes com o passar do tempo, e depois utilizam cada veículo blindado de transporte de pessoal de acordo com suas próprias características e vantagens. A blindagem extra do esquife o torna mais útil para a Ucrânia deslocar tropas ou lançar drones dos pontos mais perigosos da linha de frente. Apesar de a transição total levar anos, a Ucrânia já tem um caminho definido. Se conseguir reunir os fundos e recursos necessários, poderá eventualmente tornar esse veículo blindado uma parte integral de suas futuras forças terrestres, além de potencialmente gerar muito dinheiro ao oferecê-lo para exportação a outros países. O Skiff é uma excelente adição ao arsenal, e mais um exemplo brilhante da indústria de defesa cada vez mais inovadora da Ucrânia, que continua criando armas, munições e veículos com potencial para mudar o rumo desta guerra e semear medo e dúvida nos corações dos comandantes russos. Confira neste vídeo as inovações militares mais empolgantes da Ucrânia, mostrando como Kiev começa a implantar robôs ao estilo exterminador nas linhas de frente. Ou, assista este vídeo para ver como a Rússia está realmente começando a se desestabilizar, com até mesmo o presidente Putin sendo forçado a admitir que a economia do país está em crise. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises detalhadas e explicações militares como esta. E obrigado, como sempre, por assistir.